Eu quero convidar os irmãos e irmãs para abrirem a sua Bíblia junto comigo e com o pastor Lucas, imagino eu, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Na semana passada eu falei um pouquinho sobre o capítulo 1 e aquilo que nós encontramos de ensinamento do Senhor lá. E essa semana eu gostaria de continuar falando a respeito desse capítulo tão importante que fala de um assunto que às vezes nós deixamos um pouco de lado. Então abra lá, por favor, Eclesiastes capítulo 3, nós leremos do versículo 1 até o versículo de número 8 apenas. Eclesiastes capítulo 3, versos de 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, nós louvamos o Teu nome pela Sua palavra, Deus, aqui lida, e clamamos, ó Deus, para que o Senhor fale ao nosso coração. Nós precisamos muito ouvir a voz do Senhor, precisamos ouvir o Teu conselho para nós nessa manhã, precisamos que o Senhor fale conosco. Nós clamamos ao Senhor, Deus, que ilumine o nosso coração por meio do poder do Teu Espírito que opera na Tua palavra. Fala conosco, Deus, nós realmente carecemos ouvir a voz do Senhor. Transforma o nosso coração a partir da luz da Tua palavra. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada eu falei um pouco a respeito de como nós compreendemos as atividades que nós fazemos, as obras que as nossas mãos podem sustentar. Mas nessa semana eu gostaria de conversar com os irmãos a respeito de outra coisa que é muito importante e tão negligenciado quanto as obras das nossas mãos feitas de maneira despropositada ou de maneira apenas religiosa. E este outro aspecto da nossa vida é justamente o tempo. E a pergunta que nos cabe fazer nessa manhã para o nosso coração, e de fato essa pergunta deve ser feita constantemente, não precisa ser exatamente todos os dias, mas essa pergunta precisa fazer parte do nosso cotidiano. Como nós temos aproveitado o tempo que nós temos? E podemos ir um pouco mais além e ainda perguntar como nós temos aproveitado o tempo que o Senhor nos deu. Muitas vezes nós nos consideramos, por diversos motivos, mas nós nos consideramos senhores do tempo. Afinal de contas, o tempo nós gastamos da melhor maneira que nós conseguimos. Alguns podem gastar de maneiras melhores, fazendo coisas melhores, outros podem gastar de um jeito talvez não muito sábio. Geralmente os nossos queridos amigos jovens, dos quais eu ainda acho que faço parte, gastamos o tempo de maneira diferente, porque quando você é jovem, o tempo aparenta passar muito mais lentamente. E conforme nós vamos envelhecendo, chegando mais perto da eternidade, nós então vamos percebendo que o tempo precisa ser mais bem aproveitado. Isso é natural do ser humano. Mas a verdade, irmãos, é que muitas vezes nós consideramos-nos senhores do nosso tempo. Achamos que o tempo está à nossa disposição, que ele foi nos dado para ser gasto do jeito que a gente bem entender, quando na realidade o tempo é de fato um presente de Deus. E recentemente, algo que suscitou, que levantou, que me fez pensar sobre isso e trazer em meditação para os irmãos, é que há um tempo atrás, algumas semanas atrás,
eu estava partilhando de um momento com um grande amigo, mas ao mesmo tempo eu estava passando por algum princípio de tribulação, vamos dizer assim, e esse tempo que eu passei com ele não foi bem aproveitado. E eu me lembro que enquanto ele falava, eu ficava pensando, Senhor, como é que eu vou fazer isso, aquilo, aquele outro, e eu não aproveitei o tempo. E depois eu fiquei realmente pensando nisso, né? E daí trouxe isso para os irmãos, foi motivo da minha meditação também, como eu tenho aproveitado a minha vida, como eu tenho aproveitado e utilizado o tempo que Deus me deu. E eu queria realmente colocar isso para você, como você tem aproveitado o tempo que Deus te deu, como você tem gastado e investido esse tempo. Será que você tem gastado e aproveitado esse tempo muito mais nas redes sociais, por exemplo? Será que você tem gastado o seu tempo em coisas que não te edificam? Será que você tem gastado o seu tempo, aproveitado o seu tempo, mas ao mesmo tempo você tem pensado em outras coisas? Ao mesmo tempo que você está conversando com a sua família, você está preocupado com outras circunstâncias que muitas vezes estão até fora do seu controle. E a pergunta que nos rege nessa manhã, irmãos, é justamente isso. Será que nós de fato temos aproveitado o tempo? Ou a gente só tem passado por essa vida? Passado pelo tempo, só visto o relógio rodar. Mas a verdade é que nós não temos aproveitado o tempo. Não temos tempo de qualidade, o tempo é tudo muito corrido, muito rápido. Será que é assim na sua vida? O convite do Senhor para nós nessa manhã, a partir desse texto, e é algo que eu gosto muito de pensar sobre isso, porque ele não diz que nós precisamos de tempo para as coisas que ele citou nessa lista. Ele diz que existe tempo. Há tempo para todas as coisas. O tempo existe, mas a questão é como nós o aproveitamos. E a verdade, meus irmãos, é que quanto mais passa o tempo, quanto mais os anos avançam, mais nós percebemos que a nossa sociedade tem vivido uma forma de vida que não aproveita mais o tempo. Não aproveita mais o tempo de relacionamento, não aproveita mais o tempo de estudo, não aproveita mais o tempo de trabalho, não se concentra mais em aproveitar um tempo de qualidade nas coisas. Nós simplesmente vamos fazendo, quase como robôs, de forma mecânica. Isso vale para tudo, trabalho, escola, tempo com a família, tempo nas redes sociais. Quantas horas são gastas em coisas que simplesmente não edificam, que não trazem nenhuma boa lembrança para nós. Mas é simplesmente tempo gasto, tempo passado, tempo que não traz nenhum tipo de memória, tempo que não edifica. E o convite do Senhor para nós é que existe tempo. E nós precisamos nos concentrar no tempo, porque o tempo não é nosso, mas o tempo é um presente de Deus. Tanto que nós nem sabemos quanto ele vai durar. Afinal de contas, a gente sabe quanto dura a nossa vida? Podemos estar aqui hoje, podemos não estar aqui amanhã. E mais do que pensar nisso, irmãos, é pensar no tempo de qualidade. E de como nós temos vivido esse presente que Deus nos deu. E pensando nas coisas em separado. Ou seja, há tempo para você se preocupar, mas há tempo para você gastar com a sua família, sem se preocupar. Há tempo para você sentar e desfrutar de uma boa refeição. Há tempo para você trabalhar, há tempo para você estudar, há tempo para você sonhar, para se preparar para o futuro. Há tempo para todas as coisas, é isso que o texto nos diz, é isso que a palavra nos diz. Há tempo. E se não há tempo, é porque algo está errado nas nossas vidas. De alguma forma nós temos vivido algo que nos faz mal. E a gente precisa rever isso. Não dá para a gente viver a vida inteira uma vida sem aproveitar aquilo que de fato Deus nos dá. Ou termos diversas coisas boas, termos uma boa família, termos boas condições financeiras, podermos estudar, podemos trabalhar, podemos fazer diversas coisas, mas sem qualidade alguma, sem aproveitar esse tempo, sem se concentrar naquilo.
E o convite da palavra de Deus para nós, irmãos, é esse: há tempo para todas as coisas. E nós precisamos aproveitar cada momento dessa vida, porque ela é única, ela é um presente. E essa vida não é simplesmente para nós, como eu falei na semana passada, essa vida é para a glória de Deus. E assim como nós consideramos todas as coisas que nós fazemos para a glória de Deus, nós também precisamos fazer essas coisas, aproveitando o tempo que nos é dado. Amém? Tempo é um presente de Deus, que nós possamos aproveitá-lo da melhor maneira possível, desfrutar dessa vida porque ela é única, e desfrutar porque todas as coisas que nós temos, ganhamos ou vivemos nessa vida é algo para se pensar no que Deus está fazendo. E se a gente não aproveita o tempo, nós nunca teremos condições de perceber e entender o que Deus faz ou nos prepara para a eternidade. Que possamos aproveitar o nosso tempo, juntos, em separado, mas que nós possamos aproveitar esse tempo, porque ele é um presente de Deus, e se desperdiçado, não volta mais. Vamos ter um breve